Aberta a sessão ordinária, cumprimentando os demais vereadores, os que se fazem presente aqui na Câmara nesta noite. Cumprimento o prefeito interino, senhor José Giovanni Machado. Em nome do professor Sandro Milke, cumprimento também aos demais servidores públicos que se fazem aqui presente, ao secretariado e aqueles também que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Rafael Alberti para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Justificando, então, o nosso aguardo alguns minutos para se iniciar a sessão, conforme nosso regimento interno, aguardamos a chegada do último vereador. Tratando-se, então, de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5/12/2023, às 19 horas. Ata da 39ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 5 de dezembro de 2023. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kichler, número 1286. Ausente o vereador Marcos Antônio Coge. Presente os demais vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma e secretariando os trabalhos o vereador Mauro Falqueves. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou o vereador Anselmo Vaidela para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, a senhora presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador Rafael Alberti para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 28 de novembro de 2023, às 19 horas. Neste ato, lido e retificado em pedido da vereadora Maíra Misma, para corrigir ao final da ata, do dia 12 de dezembro para o dia 5 de dezembro, onde houve falha de digitação, e em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Mauro Falqueves, para promover a leitura do ofício número 049, 050, 051, 052 e 053/2023, do Poder Executivo Municipal. Continuando, a senhora presidente solicitou novamente ao segundo secretário, vereador Mauro Falqueves, para efetuar a leitura dos projetos de lei 49, 50, 51, 52 e 53/2023, do Poder Executivo Municipal. Neste momento, o senhor vereador Antônio Alberti pediu a dispensa da leitura dos projetos de leis, pois todos têm cópias. Assim, a senhora presidente colocou em votação a dispensa da leitura, sendo aprovado por todos os presentes, e pediu que o vereador promovesse somente a leitura da emenda e da justificativa de todos os projetos. Na sequência, a senhora presidente encaminhou os referidos projetos às comissões competentes, para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Em seguida, solicitou ao segundo secretário, vereador Mauro Falqueves, para que promovesse a leitura do ofício número 313/2023, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei 54/2023, em regime de urgência urgentíssima, seguido da leitura do projeto de lei 54/2023, de regime de urgência urgentíssima. Na sequência, a senhora presidente encaminhou o referido projeto
às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Dando continuidade aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao vereador Anselmo Vaidela para que efetuasse a leitura do ofício 283/2023, que encaminha o projeto de lei complementar 001/2023 do Poder 2023. Na sequência, a senhora presidente encaminhou o referido projeto às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao vereador Mauro Falqueves para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos projetos de lei número 47 e 48/2023. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao vereador Osni Carlos Stelzen para que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, referente aos projetos de lei 47 e 48/2023. Em seguida, a senhora presidente comunicou a urgência especial e urgentíssima de dar andamento ao projeto de lei 54/2023. Peço ao vereador relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Mauro Falqueves, que apresente o parecer verbal ao projeto de lei 54/2023. Parecer verbal ao projeto de lei 54/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei 54/2023 encontra o respaldo na Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei Orgânica do Município de Bela Vista Todo e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos estar na proposição presente o interesse público e da administração, uma vez que se pretende aplicar assistência financeira complementar devida aos municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, importante categoria responsável pela manutenção e resguardo da saúde de nossos munícipes. Tecnicamente e redacionalmente, nada há que se emendar. Sendo assim, opino pela sua constitucionalidade, legalidade e manifesto interesse público, sendo submetido ao soberano plenário para análise de pertinência quanto ao mérito. E ao parecer, salvo o melhor juízo, vereador Mauro Falqueves, relator, na mesma toada, peço ao vereador Osni Carlos Stelzen, relator da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, que exare o parecer verbal ao projeto de lei número 54/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Parecer verbal. O projeto de lei 54/2023 encontra respaldo da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2023 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendo que está presente na proposição o interesse público e da administração, bem como estão respeitados os princípios e normas orçamentárias vigentes para a suplementação, uma vez que os recursos são provenientes do Fundo de Assistência Financeira Complementar devida aos municípios, para o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Tecnicamente, não vejo qualquer óbice à aprovação da proposta. Isto posto, opino pela adequação orçamentária e no mérito presente o interesse público e da administração. Recomendo ao soberano plenário a aprovação no projeto de lei número 54/2023. É o parecer, vereador Osni Carlos Stelzen, relator. Finalizando as leituras, a senhora presidente solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do ofício número 17/2023 da equipe municipal EPAGRE de Bela Vista Todo. Neste ato, a senhora presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. E não havendo inscrições, a senhora presidente passa para o grande expediente. Neste ato, fez o uso da palavra o senhor Marlon Dutra, engenheiro agrônomo da EPAGRE.
que dirigiu-se até a tribuna, iniciou cumprimentando a todos os presentes e aos internautas, fez a prestação de contas do ano 2023. Os projetos realizados em escritórios, famílias atendidas em 2023. 465, sem repetição. Famílias atendidas no escritório, 333. Projetos de crédito, 41 beneficiários. Projetos via Secretaria de Agricultura, R$ 991.966. Custeio com banco, R$ 113.082. Investimento com banco, R$ 96.000. Total em projetos de crédito, R$ 1.201.048. Toneladas de calcário. 92 famílias beneficiadas no valor de R$ 145.398,72. Kit forrageiro. 14 famílias beneficiadas no valor de R$ 91.455,13. Kit apicultura. 6 famílias beneficiadas no valor de R$ 37.629,34. Kit solo saudável, 7 famílias beneficiadas, no valor de R$ 33.300,26. Semente de milho, 88 famílias beneficiadas, no valor de R$ 44.198. Total Pecoagro, R$ 351.981,45. Projetos atendidos no campo foi pecuária de leite, grãos, olicultura, fruticultura, erva mate, apicultura, curso de jovens, conservação do solo e da água. Famílias atendidas a campo, 170 famílias capacitadas, 105. Se colocou à disposição para tirar suas dúvidas e convidou para estarem indo visitar o escritório da Epagre. Finalizou agradecendo o espaço concedido. O presidente passa a presidência para o vereador Mauro Falqueves, enquanto faço uso da palavra no assento. Somente solicitou ao Executivo que traga mais informações referente ao projeto de lei complementar 001/2023, para que seja simplificado essa lei e que traga mais informações para ver melhor entendimento e darmos andamentos aos trâmites legais. E não havendo mais inscritos, a senhora presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 47/2023, com a emenda. Não havendo manifestação, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 47/2023, com a emenda. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 47/2023. Continuando, a senhora presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 48/2023, com a emenda. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 48/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 48/2023. Em seguida, a senhora presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 54/2023, de regime de urgência urgentíssima. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 54/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidente declarou aprovada em primeira votação o projeto de lei 54/2023. Prosseguindo, a senhora presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 45/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 45/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 45/2023. Finalizando as votações, a senhora presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 46/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o
Projeto de Lei 46/2023. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 46/2023. E não havendo inscritos, assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estar presente em sessão extraordinária a ser realizada no intervalo de 5 minutos, neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Antônio Alberti, Anselmo Voidella, Dineiber Dinaski, Mauro Falqueves, Maíra Misma, Osni Carlos Stelzner, Valdecir Kraus, Rafael Alberti. Eu, Mauro Falqueves, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lida e achada de conforme será para os demais vereadores assinada. Sala de sessões em 5 de dezembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata ordinária do dia 5/12/2023. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 5/12/2023, às 20 horas. Ata da 16ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada na data de 5 de dezembro de 2023, aos 5 dias do mês de dezembro de 2023, às 20 horas, na dependência da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, ausente o vereador Marcos Antônio Coge e presente os demais vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Bisma e secretariando os trabalhos o vereador Mauro Falqueves, reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão extraordinária, a senhora presidente passou logo à ordem do dia. Em seguida, a senhora presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 54/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei 54/2023. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidente convocou a todos os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidella, Antônio Alberti, Dineiber Dinaski, Maíra Bisma, Mauro Falqueves, Osni Carlos Stelzner, Valdecir Kraus e Rafael Alberti. Eu, Mauro Falqueves, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lida e achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Sala das sessões em 5 de dezembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 5/12/2023. Declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do ofício de número 316/2023, que encaminha o projeto de lei de número 55/2023. Ofício 316/2023, Bela Vista do Tolo, Santa Catarina, 8 de dezembro de 2023. A senhora Maíra Misma, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista do Tolo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei 55/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis
Aprove o presente projeto de lei, qual requeremos que seja tramitado com urgência urgentíssima. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do projeto de lei de número 55/2023. Projeto de lei número 55/2023, de 8 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. José Giovanni Machado, prefeito interino do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina. Com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento geral do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 65 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para o suporte do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor de R$ 65 mil, conforme segue abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação destinada a despesas de pessoal do Poder Legislativo Municipal, conforme solicitado pelo ofício 111/2023. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Anselmo Voidella para efetuar a leitura do ofício de número 317/2023, que encaminha o projeto de lei complementar número 002/2023. Senhora presidente, eu estou diante aqui, né, de um ofício com 50 páginas, né? Eu imagino que, dada a leitura desse ofício, eu vou levar mais ou menos 1h30, né, para me ler todo esse ofício. Até peço, então, a dispensa dele, no geral, para fazer a leitura do cabeçalho e a leitura da justificativa, que também é muito importante, e dou aos professores, né, à classe interessada, 2 opções, sendo uma, que esse ofício ele estará disponibilizado, esse projeto está disponibilizado no site da Câmara, ou uma segunda opção, que quem achar melhor, que deixe o nome com as nossas funcionárias ali, que elas vão estar imprimindo, porque até nesse projeto, ele tem bastante números que vêm de muito interesse de vocês. Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura, talvez saia do entendimento, né, pela quantidade, né, de artigos e parágrafos no projeto. Então, eu, né, dou essas 2 opções, que nós vamos estar vai estar disponível no site da Câmara, ou alguém, né, que achar melhor, que deixe o nome com as funcionárias ali, que elas vão estar imprimindo e entregando, né, para cada um ou para cada uma que tiver interesse de fazer o acompanhamento, né, de todos os parágrafos e artigos e números, né, que tem, né, no projeto. Então, né, eu peço a dispensa da leitura dele num geral, né, e volto a repetir, porque eu imagino que eu vou me estender por 1h30, mais ou menos, né, isso se eu não encalhar aí numas alturas, né, da leitura. E então eu peço, né, que seja votado aí e ver se é acatado, né, o pedido. Coloco então em votação do nosso plenário a respeito da dispensa de leitura do projeto de lei complementar de número 002/2023. Tendo em vista
a grande número de páginas e também disponibilizado no site da Câmara de Vereadores ou na Secretaria Legislativa para quem haver interesse. Coloco em votação os senhores vereadores que forem a favor a dispensa de leitura permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Vou fazer, então... Está aprovada, presidente. então, a dispensa de leitura da Lei Vou Complementar ler de número somente o cabeçalho, 002. então, a justificativa. Bom. Isso, por favor, vereador. Ofício número 317/2023, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 11 de dezembro de 2023. A senhora Maíra Misva, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar número 002/2023, que dispõe sobre a organização da carreira do Magistério Público Municipal de Bela Vista do Toldo, estruturando a carreira e estabelecendo normas especiais sobre os seus direitos, deveres e vantagens, funções e formação profissional. Justificativa. Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, é sabido que a Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 206, inciso 5º, como um dos princípios da educação brasileira, a valorização dos profissionais do ensino, garantindo planos de carreira para o magistério público. Ainda a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também obriga as administrações públicas a instituírem planos de carreira e remuneração no magistério, através do seu artigo 67. Vejamos. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. Parágrafo 1º. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 2º. Aperfeiçoamento profissional continuado. Parágrafo 3º. Piso salarial profissional. Parágrafo 4º. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Parágrafo 5º. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Parágrafo 6º. Condições adequadas de trabalho. Na mesma seara, também impõe a valorização dos profissionais da educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, Fundeb, aprovado pela Emenda Constitucional número 108/2020 e regulamentado pela Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Com efeito, à luz dos preceitos da Lei Federal número 11.738, de 18 de julho de 2008, que fixa o piso salarial profissional para os profissionais do magistério, determina a administração pública acompanhar o piso dos profissionais do magistério. Assim, a apresentação do presente projeto ocorre em função da necessidade de alterações e ajustes, bem como a atualização e consolidação do plano de cargos e remuneração do magistério municipal, que foi realizado através de um estudo amplo e complexo, chegando a uma estruturação adequada e que corrige diversas antinomias e anomalias que se verificam ao longo de 11 anos da vigência da Lei Municipal número 831/2012, buscando estabelecer os níveis de vencimentos, organizando os cargos e funções públicas de provimento efetivo, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e desempenho, observando-se as diretrizes da Lei Orgânica do Município e o disposto no artigo 30 da Constituição Federal, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público, além de atender à fundamentação legal hoje aplicada. Destarte a exigência e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, além de adequar a distribuição e remuneração dos profissionais do magistério, de acordo com sua titulação e tempo de serviço no município,
irá incentivar seu aperfeiçoamento constante, pois este aperfeiçoamento e desempenho profissional propiciarão avanço na carreira, na remuneração e com as progressões funcionais por meio de recursos de formação continuada. Enseja-se a melhoria dos processos de aprendizagem, sem olvidar o mais importante, que terá como resultado a valorização do profissional e a melhor qualidade do ensino. Por oportuno, todo o processo de revisão do atual plano de carreira e remuneração do magistério de Bela Vista do Todo também oportunizou a necessária revisão da oferta da educação básica, uma vez que, por conta da Lei Nacional nº 14.640, de 31 de julho de 2023, que visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Na perspectiva da educação integral, tem-se a necessidade de reestruturação da oferta da educação básica, por conta da obrigação da ampliação da jornada escolar, aliada à necessidade de rever o quantitativo de profissionais que atuam nas unidades escolares da rede municipal de ensino, justificando as ações de gestão da rede para implementação no ano letivo, imediatamente posterior a 2023. Por oportuno, registra-se que, conforme informação da contabilidade municipal, o impacto inicial na folha mensal dos profissionais do magistério, com o novo plano de carreira, alcançará 93% do recurso Fundeb para pagamento da folha. Registra-se que, atualmente, com as alterações de cargas horárias temporárias, o município já utiliza 95% do recurso Fundeb na folha salarial do magistério. Assim sendo, se verifica que, com o novo plano de carreira apresentado, sem as alterações temporárias, o recurso Fundeb continuará sendo suficiente para suprir a folha do magistério. Dessa forma, a nova proposta do plano de carreira, cargos e remuneração do magistério pretende, na sua essência, proporcionar um serviço de qualidade dos serviços públicos do nosso município, como forma de estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico profissional dos servidores, além de ser uma exigência constitucional e legal. É um compromisso com esses profissionais da educação, que tanto merecem maior reconhecimento pela importância de seu trabalho. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, a hora encaminhada, seja analisada e estudada em regime de urgência urgentíssima, bem como obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Solicito ao vereador Dinei Berdinaschi para efetuar a leitura do ofício circular do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tá funcionando? Ofício circular. Assunto: orientação sobre o término da vigência das leis número 8.666/1993 e número 10.520/2002 e número 12.462/2011 e sobre a importância das regulamentações na lei número 14.133/2021 e do uso do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Excelentíssimo Senhora Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no uso de sua função fiscalizatória e orientativa, alerta os entes jurisdicionados que, a partir do dia 30 de dezembro de 2023, estarão revogadas as leis número 8.666, de 21 de junho de 1993, e número 10.520, de 17 de julho de 2002, e os artigos 1º a 47º, na lei número 12.462,
de 4 de agosto de 2011, conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar número 198/2023, de 28 de junho de 2023. Convém destacar que a medida provisória número 167/2023 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 28 de julho de 2023, conforme ato declaratório do presidente da mesa do Congresso Nacional, número 51, de 2023. Assim, o único regime de transição vigente é o previsto no artigo 3º da Lei Complementar número 198/2023. Enfatiza-se que, a partir do dia 31 de dezembro de 2023, deve ser adotado apenas o regime de lei número 14.133/2021 para as contratações públicas nelas prevista, inclusive com a consequente adequação da fase preparatória das licitações ou das contratações diretas. Dito isso, cumpre também destacar a necessidade de edição de regulamentos a fim de viabilizar a aplicação da Lei nº 14.133/2021, bem como a oportunidade de inovar e de adequar os regramentos às peculiaridades e especificidades locais, desde que não extrapolados os limites do poder regulamentar. A opção de utilização de regulamentos federais é legalmente prevista. No entanto, ao optarem por essa medida, os gestores públicos perdem uma valiosa oportunidade de repensar e adequar seus procedimentos para atender da melhor forma a realidade local, trazendo maior eficiência, eficácia e efetividade às suas contratações. Por fim, alerta-se para a necessidade da utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas para divulgação oficial dos atos previstos na Lei nº 14.133/2021. Atenciosamente, Conselheiro Erneu João de Nadal, Presidente. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do ofício de número 51/2023, da Secretaria Municipal de Educação, de pedido de explanação. Ofício número 51/2023. Bela Vista Todo, 11 de dezembro de 2023. A senhora Maíra Misma, presidente da Câmara de Vereadores, Bela Vista Todo, Santa Catarina. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a inscrição da secretária municipal de Educação, Ana Maria Lopes Vieira, e da Adriana Maria de Souza, assistente pedagógica, para fazer o uso da palavra na tribuna livre na Câmara de Vereadores, no dia 12/12, conforme artigo 203 do Regimento Interno. O assunto a ser abordado na tribuna é referente às alterações no plano de carreira dos profissionais do magistério. Atenciosamente, Ana Maria Lopes Vieira. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do pedido de explanação da senhora Ivani Coadur, servidora municipal de assistente administrativa. A Sua Excelência Maíra Misma, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nesta, cumprimentando-a cordialmente, vemos através do presente, com base no artigo 203 do Regimento Interno desta Casa, solicitar a Vossa Senhoria o uso da palavra na tribuna da sessão do dia 12/12 de 2023. Informamos a Vossa Senhoria que o assunto é referente ao projeto de lei complementar número 003, de 11 de dezembro de 2023. Sem mais para o presente momento, desde já agradecemos a sua atenção. Atenciosamente, Ivani Coadur. Solicito ao primeiro secretário, senhor Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do requerimento do senhor Valdecir Kraus. Requerimento. Cumprimentando cordialmente, vem através deste
em decorrência dos princípios da impessoalidade e da imparcialidade, pedir meu afastamento para a sessão extraordinária do dia 13/12/2023, quarta-feira, diante de minha candidatura a prefeito para eleição indireta para prefeito e vice. Valdecir Kraus, vereador. Solicito o primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura do requerimento do senhor vereador Rafael Alberti. Cumprimentando cordialmente, vem através deste, em decorrência dos princípios de impessoalidade e da imparcialidade, pedir meu afastamento para a sessão extraordinária do dia 13/12/2023, quarta-feira, diante do parentesco de primeiro grau com o candidato a vice-prefeito Osni Alberti. Rafael Alberti, vereador. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Mauro Falkevski, referente aos projetos de lei de número 34, 49 e 55/2023. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Observando os argumentos e conclusão do vereador relator, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação vota pela tramitação da proposta recomendando sua aprovação, desde que observada as emendas modificativa e aditiva aos artigos 10 e 13 da proposição original, respectivamente. Este é o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, meramente consultivo, não possuindo caráter vinculativo, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos técnicos e jurídicos pertinentes ao caso. Artigo 1º. O caput do artigo 13 do projeto de lei número 34/2023, que estima a receita e fixa despesa do município de Bela Vista do Toldo para o exercício 2024 e da outras providências, passa a contar com a seguinte redação. Artigo 13. Mediante lei específica, durante o exercício de 2024, o Poder Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei ou por créditos adicionais. Artigo 1º. O caput do artigo 10 do projeto de lei número 34/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bela Vista do Toldo para o exercício 2024 das outras providências, passa a contar com a seguinte redação. Artigo 10. Poderá o chefe do Poder Executivo, por decreto nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320/64, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do montante das respectivas dotações orçamentárias, utilizando-se como fonte de recursos, desde que não comprometidos. Artigo 2º. Os incisos e parágrafo único do artigo 10, modificado por esta emenda, ficam vigendo com suas redações originais. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 49/2023. No mérito, entende estar presente o interesse público, de modo que determina sua tramitação e apreciação pela Comissão Finanças, Orçamento e Contas Públicas para análise da pertinência de mérito. Parecer e voto da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 055/2023. No mérito, entende estar presente o interesse público, de modo que determina sua tramitação e apreciação pela Comissão Finanças, Orçamento e Contas Públicas para análise de pertinência de mérito. Sala das Comissões Técnicas, 12 de dezembro de 2023.
Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas o vereador Osni Carlos Stelzner, referente aos projetos de lei de número 34, 49 e 55/2023. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas ao projeto de lei número 034/2023. Conclusão do relator. Com base na análise realizada, conclui-se que o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2024 apresenta-se em conformidade com os aspectos financeiros e orçamentários pertinentes. O projeto demonstra equilíbrio nas projeções da receita e despesas. Observa os princípios orçamentários estabelecidos e está vinculado às leis orçamentárias vigentes pela PPPA e LDO. Recomenda-se, no entanto, que a Casa Legislativa promova uma ampla discussão sobre o projeto de lei, visando, se assim entender, aprimorar sua efetividade e garantir uma alocação de recursos mais eficientes, bem como de atenção da emenda modificativa proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que aprimoriza a proposição original do artigo 10 e do antigo artigo 13. Vereador relator Osni Carlos Stelzner. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Com base na análise do parecer do vereador relator, esta Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, através do parecer que possui caráter vinculativo, deve ser analisado em conjunto com os demais elementos técnicos e jurídicos pertinentes ao caso. Opina pela aprovação do projeto de lei 034/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bela Vista todo para o exercício de 2024 e dá outras providências. Sala das Comissões Técnicas, 12 de dezembro de 2023. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Projeto de Lei 049/2023. Emenda dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Conclusão do relator. Com base nas considerações expostas, este relator opina favoravelmente ao projeto de lei número 049/2023, dada a sua consonância com as disposições constitucionais, legais e orçamentárias vigentes, bem como a presença dos interesses públicos. Recomenda-se, portanto, a aprovação do projeto de lei pelo plenário desta Câmara. Parecer e voto da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falqueres, estribaram nos argumentos colacionados pelo vereador relator. Em seu voto, opina pela adequação legal e orçamentária da matéria e, no mérito, pela a sua aprovação pelo soberano plenário, considerado estar presente os interesses públicos do projeto de lei número 49/2023. Sala das Comissões Técnicas, 12 de dezembro de 2023. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Projeto de Lei 055/2023. Emenda dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar e contém outras providências. Conclusão do relator. Com base nas considerações expostas, este relator opina favoravelmente ao projeto de lei número 055/2023, dada a sua consonância com as disposições constitucionais, legais e orçamentárias vigentes, bem como com a sua presença do interesse público. Recomenda-se, portanto, a aprovação do projeto pelo plenário desta Câmara. Parecer e voto da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falqueres,
estribado nos argumentos colacionados pelo vereador relator, em seu voto, opina pela adequação legal e orçamentária da matéria e, no mérito, pela sua aprovação pelo soberano plenário, considerando estar presente o interesse público no projeto de lei 055/2023, sala das comissões técnicas, 12 de dezembro de 2023. Abro o pequeno expediente para os vereadores manifestarem-se sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito, quero falar a respeito, então, do projeto de lei de lei complementar de número 002/2023, que chegou à Casa de Leis no dia de ontem. Dizer para os professores e os interessados, os profissionais do magistério, que eu fui bastante procurada a respeito deste assunto, recebi várias mensagens, vários professores, vários funcionários interessados no assunto me procuraram e pedindo apoio aqui da Casa Legislativa. Dizer para vocês que é de direito dos profissionais esse plano de carreira e nada mais justo do que, com certeza, vocês estarem enquadrados aí nesta maioria que já recebem o plano de carreira do magistério. Eu vejo a dedicação dos professores quando foi se tratado deste plano de carreira. Alguns professores sabiam mensurar para mim números, valores e tudo com muita precisão. E hoje, recebendo o ofício e junto com a lei complementar do plano de carreira, eu vejo que é de grande valia para toda a classe do magistério. Então, hoje foi lido, vai ser disponibilizado para quem quiser aqui na Câmara, e me coloco à disposição, mais uma vez, dos professores, caso necessário, emenda, ou o que vocês acharem, os vereadores também, das comissões acharem necessário. A partir de hoje, então, o projeto de lei complementar 002/2023 segue para as comissões, e depois das comissões exararem os pareceres, consequentemente, então, as votações. Então, dizer para vocês que professores e toda a carreira, toda a classe do magistério é uma vitória para vocês, né? É uma vitória de reconhecimento profissional e de gratidão, porque a rede de ensino municipal de Bela Vista do Todo é de qualidade e tem que ser reconhecida. Então, eu me coloco à disposição de cada um de vocês que ainda possa ter dúvida ou que ainda precise de algum assunto a respeito da Lei Complementar 002/2023, que chegou ontem na casa e hoje foi a leitura. Por favor. Cumprimento a senhora presidente, os demais nobres vereadores, prefeito Giovanni, cumprimentando ele, estendo os cumprimentos a todos os presentes, né, nessa Casa de Leis, e principalmente essa classe dos professores e professores. Na mesma questão, presidenta, também, né, eu fui procurado, né, por uns professores, né, nessa mesma questão da gente estar verificando esse projeto de lei, e na mesma hora eu passei para eles, né, que com muito carinho a gente vai fazer, né, a leitura ali e pensar bem, né, porque essa classe, como diz o ditado, a gente começa aprendendo, né, hoje existe o pré, né, na minha época não existia, mas desde o pré, as crianças hoje começam a aprender com os professores e professoras. Então, é uma classe muito importante, até no aprendizado. Os pais ensinam em casa, mas, né, os professores têm uma grande porcentagem, né, de crescimento na vida deles. E eu só queria tirar uma dúvida, né, já aproveitando que a secretária, né, se encontra e tudo, tem os professores que ficaram fora, né, tem professores que não estão englobados, secretária, nesse plano de carreira. Não é professores? Seria monitores. Monitores. Monitores, pela lei, eles não poderiam estar dentro do plano de carreira. Por isso que existe o cargos da gestão. Então, pela lei, eles não fazem
porque a gente até foi estudando muito isso, vereador. A gente estudou muito isso, questionamos quem nos estava assessorando e ela nos trouxe toda a legislação. Então, os monitores, infelizmente, há algum ano atrás, aconteceu um fato de, né, até passar por essa casa uma lei convocando os monitores, mas eles não fazem parte, infelizmente. Não que eles não tenham que ser valorizados, eles têm que ser valorizados muito, e muito mesmo, porque eles são também a base da educação. Mas nesse momento, a legislação não se adapta. nos permite. Eles não se adaptam. Não podendo, não permitindo, a gente não conseguiu colocar. Mesmo também os assistentes administrativos das escolas também não fazem parte do quadro do magistério. Por quê? O Fundeb é bem claro, a lei do Fundeb é bem clara, que se diz para professores, pedagogos, assistentes pedagógicos. Então, você não pode adequar eles dentro do plano de cargos e salários do magistério. E sim, adequar, sim, melhorias de salário para eles dentro de um plano de trabalho deles, dentro de cargos e salários do Executivo Municipal. Tá. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos, né? E, né, na mesma forma, eu me coloco à disposição e o que, né, estiver, né, nas minhas mãos, eu vou tentar, de alguma forma, né, ajudar, né, essa classe. Obrigado, senhora presidente. Muito interessante a colocação da secretária em relação, e como diz a secretária, não que os citados não teriam reconhecimento, mas infelizmente, né, a lei é clara e está aqui para ser seguida. A gente fica muito com o coração feliz vendo a participação também na Casa de Leis hoje dos professores da linha do magistério, vários professores que foram meus professores aqui, desde o pré-escolar. Eu cito a professora Juscelia, que foi minha professora no José Chimborski, no Tira Fogo. Cito a professora Ivani Kichler, que foi minha professora, professora Roberta, professora Raquel, professor Sandro. Esses que eu estou citando foram os meus professores dentro de sala de aula. A professora Adriana foi minha professora de História. A professora Davina, de Ensino Religioso. Então, assim, eu digo para vocês como é bom a gente fazer parte também da história dos professores. Professor Elcio Magalhães. Então, dizer assim que o que eu, vereadora, puder contribuir para a melhoria, para o aperfeiçoamento, como nós vimos ali, cursos de aperfeiçoamento que o plano de carreira exige, nós estaremos à disposição de toda a classe. Obrigada, então, pelo tempo aí no pequeno expediente a respeito desta matéria. Abro, então, o grande expediente para os vereadores manifestarem-se sobre matérias lidas de interesse público. Não havendo inscritos, passamos, então, à ordem do dia. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 34/2023, com emenda. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 34/2023, com emenda. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 34/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 49/2023. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 49/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 49/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 55/2023. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 55/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 55/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda votação, discussão e votação o projeto de lei de número 47/2023, juntamente com a emenda. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 47/2023, com emenda. Os que forem a favor permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 47/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 48/2023, com emenda. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 48/2023, com a emenda. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 48/2023 do Poder Executivo Municipal. Solicito neste momento o uso da tribuna da servidora Ana Maria Lopes Vieira. Cumprimento a excelentíssima senhora Maíra Misno, presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dela, cumprimento a todos os excelentíssimos vereadores aqui presentes. Cumprimento meus colegas que aqui estão representando a nossa classe da educação. Aqui está uma parte deles que representa cada unidade escolar, até porque, se todos viessem, a gente não poderia não ter espaço. Então, a gente pediu para virem representantes, e nesse momento estão representantes de todas as unidades escolares aqui. E eu agradeço de coração a vinda de vocês. E hoje, senhores vereadores, para nós, servidores municipais da educação, é um dia de festa. Um dia que vai ficar marcado para nós, porque esperamos esse dia por mais de 7 anos, para que o Executivo olhasse para todas as categorias, principalmente para a categoria da educação, e lhe desse o devido valor. Todos nós aqui, servidores da educação e demais secretarias, estamos honrados hoje. Ver o tão sonhado plano de governo da educação. Nós tínhamos um plano, mas, infelizmente, ele estava defasado. Nós estávamos tendo percas e a legislação deixando claro muitas coisas. Tivemos esse plano por muitas vezes engavetado, e isso, para nós, era uma tristeza profunda, porque nós, servidores, sabemos da nossa função e fazemos ela com a maior dedicação e amor. Mas também precisamos da valorização do nosso trabalho. E, nesse momento, digo para vocês que a educação de Bela Vista do Todo está entre uma das melhores das nossas regiões. Quando a gente fala em Ampla Norte, o nosso município é muito bem visto. A educação do nosso município é muito bem visto. Tanto que muitos alunos nossos aqui foram premiados, até mesmo pelo Tribunal de Contas, no projeto de poesia, falando também sobre o trabalho da educação, sobre o trabalho infantil. Então, nós tivemos muitas premiações.
E estar aqui agora hoje presente é estar buscando os nossos direitos. Porque também estar presente 8 horas nas unidades escolares, desenvolvendo habilidades e competências educacionais, depende muito mais também de esforço e amor também dos nossos servidores. Com isso, senhores vereadores, eu peço para vocês também, façam a diferença. Façam a diferença nesse governo. Façam a diferença nessa nova caminhada da educação. E eu peço para vocês, e também digo para vocês, nesse momento, a educação precisa ser valorizada. Também quero agradecer, nesse momento, ao nosso prefeito interino, José Giovani Machado, que olhou para a categoria da educação, não só para a categoria da educação, mas para todos os servidores, que em 7 meses de gestão, trabalhou muito por nós e por muitos. Foi a primeira vez que a gente pode dizer que nós tivemos uma comissão de professores, porque esse plano que vocês receberam hoje não saiu de uma gaveta, não saiu de um executivo, ele não saiu de um secretário, ele saiu de uma comissão de professores, aonde, nesse momento, houve, sim, um respaldo jurídico, houve um respaldo de uma pessoa, de uma empresa habilitada para isso, mas eu digo para vocês, todos os passos que estão aí, todos os artigos, eles foram muito bem estudados. Então, eu digo assim, obrigada, prefeito, muito obrigado, porque viu o nosso esforço, valorizou a nossa categoria, e essa valorização que a gente estava há muitos anos esperando, porque a educação, a gente sempre faz o melhor pela educação, mas a gente também espera ser valorizado. E eu digo para vocês, vereadores, precisamos de vocês, como disse a presidente Maíra, como disse o vereador Anselmo, a educação acima de tudo. Muitos de vocês foram educados por muitos desses que estão sentados aqui. Muitos de vocês. E vocês sabem que não é fácil. A educação tem que ter muito amor, desde lá do berçário, quando a criança chega com 4 meses para nós. Porque a criança começa a aprender lá desde pequenininho. Se acha que não está aprendendo, mas se está aprendendo. Todo dia se aprende. Todo dia. O professor repassa, ele não só repassa, mas também aprende. Então, eu digo assim, senhores vereadores, peço o apoio dos senhores para que esse sonho nosso, de ver esse plano de carreira sendo aprovado por vocês, por essa Casa de Lei, e que a valorização dos profissionais do magistério esteja em pauta a todo momento. Muito obrigada. Obrigado, secretário, por suas palavras. Solicito, então, o uso da tribuna da servidora Adriana Maria de Souza. Boa noite a todos. Cumprimento a vereadora Marisa, presidente dessa Casa de Leis, em nome dela, todos os outros vereadores, prefeito Giovani, a assessora jurídica, Aniele, que agora deu uma saidinha, Ana Maria, nossa secretária de Educação, todos os professores, os meus colegas, e os demais funcionários que trabalham na administração pública. Para mim, ficou a parte mais técnica, para falar. Então, parece que falando em plano de carreira, se parece um bicho de 7 cabeças, E para nós, para o magistério, para os professores, é uma coisa de rotina falar no plano de carreira. E não é de hoje que vem isso. Na justificativa que o vereador Anselmo leu, a Gilmar e a Aniele, que fizeram a justificativa, aparece lá a primeira lei, 93, 94 de 96, que é a LDB.
Depois nós vamos ter o primeiro plano de carreira dos profissionais do magistério de Bela Vista, de 97. Depois a reestruturação com a Lei 831 de 2012, aprovada por alguns vereadores que aqui estão. Já aprovaram em 2012 e estão hoje nessa Casa de Leis. Nós tivemos a reestruturação dele em 2016, também aprovado por alguns vereadores que estão aqui e por alguns vereadores que hoje estão na tribuna, que na época eram vereadores. E nós temos a Lei Nacional, do Plano Nacional de Educação, a 13.005, de 2014, que fala do plano de carreira. Nós vamos ter a Lei Municipal 1.102, de 12 de junho de 2015, que fala do plano de carreira, do Plano Municipal de Educação, Meta 18, Estratégias 18.1, 18.2 e 18.3. Né? E não estou falando em números para impressionar vocês. É o meu dia a dia de lidar com essas leis e ver o histórico e ver a luta que os professores tiveram desde 96 pelo plano de carreira. Então, não é uma batalha, não é um documento novo, não estamos reinventando a roda, né? Só estamos lutando pelos direitos. O último documento recente foi a Portaria 1090, de 18 de agosto de 2022, quando se iniciou a conversa da reestruturação do plano de carreira. Né? Então, ele iniciou ano passado. Não foi um documento elaborado a toque de caixa. Nós, depois da comissão pronta, sentamos com a secretária anterior à Ana Maria, vimos a vida profissional de cada professor, o que eles tinham direito, o que eles tinham acessado e o que eles não tinham acessado. E a partir daí que se começou o estudo com a assessoria da Gilmara Silva, que é uma assessora que faz trabalho em todos os municípios da nossa região. Então, ela é bem reconhecida, conhecida pelos municípios na área da educação e elaboração de planos de carreira. Então, tivemos uma assessoria dela, depois os professores se reuniram, não foi feito também, como a Ana Maria disse, a toque de caixa e por uma comissão tirada da gaveta e está aqui. Os professores tiveram a participação, se reunia, quando não conseguia fazer presencialmente, a gente fazia online com a professora Gilmara. Então, teve bastante discussão, foi feita a apresentação para todos os professores uma noite, depois foi feita uma audiência pública, até foi convidado os vereadores por compromisso maiores e não conseguiram estar presentes. Mas me coloco à disposição, se a Comissão de Educação precisar de auxílio, principalmente da parte técnica, como o vereador Anselmo falou, são muitos artigos, muitos parágrafos e muitas tabelas e alguns valores. Então, se precisar da minha, da minha explicação, da minha presença, eu posso comparecer. Trabalho para o município, estou à disposição. E se for à noite, sem problema também, porque é para o bem dos professores, eu não posso ficar vendo horário e vendo se posso ou se eu não posso. Então, eu me coloco à disposição. Se tiver algum problema, alguma dúvida, estou aí para esclarecer. Então, é só para dizer que os professores, foi um trabalho em conjunto, não foi um trabalho, reforçar que não foi um trabalho sozinho, e que o plano de carreira ele está aí. Os professores estão aí. Desde 2012, não foi... Não, 2016, que ele foi a segunda feita a reestruturação, não foi pago. Nós tivemos que entrar na justiça para receber a nossa progressão vertical já. A maioria dos professores de 2015 tiveram que entrar na justiça. Hoje, se o município for ver, não fiz a soma, mas eu acredito que, se fizer o cálculo, hoje ele paga mais em precatória do que se estivesse pagando os direitos dos professores desde aquela época. E quando nós fizemos o plano, não pensamos só no dinheiro. Lógico que não somos malucos para rasgar dinheiro, A gente pensou na nossa parte também, até por causa do piso do magistério, para alcançar o piso do magistério. Mas, se vem o bônus, tem o ônus também. Os professores não ficou só na parte do receber a mais, ficou a parte do trabalhar mais. Então, eles têm que cumprir alguns itens, eles têm que trabalhar mais, eles têm que mostrar trabalho para eles poderem receber as avaliações de desempenho. Então, da minha parte, seria isso. Seria só para fazer um histórico, que essa luta pelo plano de carreira não é de agora e não é um documento novo. E ele começou ano passado, em 2022. E ele terminou agora, eu acho que foi final de novembro e início de dezembro, que nós protocolamos o nosso trabalho. Enquanto secretaria e comissão, nós protocolamos lá na prefeitura. Só depois
que o jurídico e prefeito foram ter acesso ao plano. Né? Até então, só os professores, só a comissão tinha acesso ao documento, o Google Drive. Depois que foi feita a revisão com o jurídico e com o prefeito, é que foi disponibilizado o link para os professores terem acesso. Né? Então, os professores, todos eles têm acesso ao documento. Algumas alterações foram feitas, mas são poucas que não vai mudar muito. Então, os professores precisam dar uma entrada nova lá no link, dar uma olhadinha, porque algumas coisas foram alteradas. E dizer que, agradecer, né? Nós estamos desde o ano passado, é 1 ano e meio de trabalho. Né? Não foi um trabalho assim, da noite para o dia ou do dia para a noite. Foi 1 ano e meio de trabalho. O prefeito interino pegou o bonde andando e deu conclusão. Né? E o primeiro trabalho que eu tenho, toda vez que eu chego de férias na Secretaria de Educação, é fazer um relatório para o Tribunal de Contas de todas as metas que o município tem, que são 20 metas do Plano Municipal, e das 202 estratégias. Né? E eu, toda vez, na meta 18, eu tenho que colocar que o plano de educação não foi revisto. E, segundo a lei, diz que ele tem que ser revisto a cada 2 anos. Né? Então, tomara que ano que vem, em 2024, quando eu voltar das férias, eu faça esse relatório para o Tribunal de Contas, dizendo que o nosso plano de educação foi revisto. Né? Me coloco de novo à disposição e agradeço pelo momento da palavra. Muito obrigado à profissional e professora Adriana pelas belas explanações e tirar as dúvidas também da população que aqui está ansioso, mais a classe aí dos professores, né? Então, solicito a funcionária Ivani Coadur para o uso da tribuna. Boa noite, senhora presidente Maíra Misva. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, senhor prefeito municipal Giovanni Machado. E, através dele, eu cumprimento os demais servidores da nossa municipalidade. Então, eu gostaria de comentar com a senhora presidente se eu posso fazer o uso da palavra, visto que eu vim falar sobre o projeto de lei número 3, da lei complementar número 3, ao qual não foi lido. Tendo em vista que a senhora já está inscrita, eu peço que faça o uso da palavra e, consequentemente, na próxima sessão, acredito que já na presidência do prefeito interino José Giovanni Machado, colocará em pauta para leitura. Muito obrigada. Então, eu venho aqui representar toda a classe de servidores, né? E o meu objetivo nessa tribuna é falar sobre o projeto de lei número 03, que também veio para essa casa, referente à reestruturação do plano de cargos e salários dos demais servidores, ao qual engloba também os monitores, né, das creches e do transporte escolar, e também os assistentes administrativos escolares, e todos os demais servidores. Então, eu queria referir o seguinte, que nós, assim como a classe dos professores, a gente também merece que olhem, né, para nós com carinho e analisem a nossa situação quanto ao plano de cargos e salários de todos os servidores, pois faz cerca de 22 anos que não é mexido, né, no nosso salário, que foi através da Lei 242 de 2001. Tivemos muitas alterações, mas não uma revisão. Então, faz 22 anos que nós, servidores públicos, somos esquecidos. E junto com nós, né, servidores, nós temos também as famílias.
Então, isso reflete, com certeza, em várias pessoas, não só os servidores, porque muitos têm o seu sustento através da prefeitura. E algumas vezes o que acontece? A gente desanima. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que existe uma população inteira que depende de nós, servidores públicos, e também do nosso trabalho e das nossas boas ações enquanto profissionais. Eu me pergunto, e pergunto a todos vocês, quanto nós deveríamos melhorar? Quantos de nós merecemos um salário melhor e um salário mais justo? Quanto podemos ser cobrados por nossa chefia? Porque para desempenhar nossa função com qualidade, esmero e assiduidade, nós devemos ser valorizados. Eu nunca medi esforços como muitos de vocês, colegas meus, também nunca mediram esforços. Mas quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes nós se perguntamos até que ponto vale a pena continuar? Atualmente, temos no quadro de funcionários da nossa municipalidade cerca de 392 servidores, aos quais estão com salários defasados, com perdas inflacionárias, que não acompanharam os salários dos servidores regionais. Pedimos que essa Casa de Leis olhe para nós. Na verdade, eu digo que nós suplicamos a atenção dessa Casa para rever a nossa situação, nos ajudar e até mesmo, se for o caso, ajudarmos a pensar, pois unidos, duas ou mais, ou até mesmo um grupo de pessoas, nós poderemos reverter essa situação. Se olharem o quadro de vagas, verão os valores salariais absurdamente defasados, de muitas classes. O salário é vergonhoso. Para resumir e não ir além, como outros sinônimos equiparados ao termo vergonhoso. Servidores de nível técnico ou superior, com cursos, só serão atraídos para compor a administração municipal se tivermos um plano de carreira atrativo. Temos hoje falta de inúmeros profissionais. Eu falo pelos profissionais hoje da saúde. Não encontramos, por exemplo, odontólogos, fonoaudiólogos, entre outros profissionais tão importantes para comporem programas estaduais e federais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Servidores com salários justos só poderão disponibilizar esforços com mais ânimo. Tudo isso reflete no município. Teremos um município evoluído, com força de trabalho mais eficiente, na construção e execução dos serviços com qualidade. Tudo isso depende da nossa mão de obra, dos servidores públicos municipais. Deveremos refletir hoje e todos os dias qual é o valor do servidor público no nosso município. Qual é o nosso papel na melhoria da gestão, na execução dos serviços com qualidade e eficiência. Então, pedimos que assim que o projeto for lido por essa casa analise e também, se precisar da ajuda dos nossos servidores, dos nossos técnicos, para também estarmos juntos, dando sugestão, toda a força será bem-vinda, principalmente a força de vocês, nobres vereadores.
a nossa classe está esquecida desde 2001. Então, seria isso. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Agradeço aos que pediram para que eu viesse representá-los. E a gente, desde já, agradece por estar aqui. E meu boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Evani, pelas suas explanações. Coloco em discussão o requerimento do senhor Valdecir Kraus. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento do senhor Valdecir Kraus. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento do senhor Valdecir Kraus. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Coloco em discussão o requerimento do senhor Rafael Alberti. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento do senhor Rafael Alberti. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Sendo assim, convido então a suplente do vereador, a senhora Isane Hacker Munhoz, para fazer o juramento, assinar o termo de posse e tomar o assento na cadeira do vereador titular, senhor Rafael Alberti. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. A nossa secretária Maíra Misva, ao nosso prefeito interino. É com muita alegria que hoje estamos aqui. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Todos e as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado e prometo promover o bem geral do povo de Bela Vista do Todo, exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Muito obrigada. Obrigada, Isane. Sendo assim, convido o suplente do vereador, senhor Adilson Farias, para fazer o seu juramento, assinar o termo de posse e tomar assento na cadeira do vereador titular, senhor Valdecir Kraus. Eu cumprimento em nome da presidente da Câmara, Maíra Misva, os senhores vereadores, as outras autoridades e todos que estão aqui presentes. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Todo e as demais leis. Desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado e promover o bem geral do povo de Bela Vista do Todo, exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Obrigada, Adilson. Peço que assinem o termo de posse e entreguem, então, juntamente à Secretaria Legislativa da Câmara. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro assim encerrada a presente reunião. E convoco a todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no intervalo de 5 minutos neste mesmo local.